Senhor nosso Deus e Pai, está aqui nosso amado presbítero Luciano, foi escolhido à noite para nos trazer mensagem. Use ele, meu Pai, conforme a tua palavra, o teu Espírito Santo que o Senhor mostrou, para que a igreja continue sendo alimentada com a palavra oficial da noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Graças a Deus. Gostaria de fazer mais um minuto de oração. Amém. Altíssimo Deus e Santíssimo Senhor, graças te damos, aleluia, por mais este maravilhoso momento que estamos aqui buscando a tua poderosa presença. Aleluia, glória a Deus. Dê a cada um dos meus amados irmãos coração puro e compreensivo para compreender a tua palavra nesta noite. Venha falar com cada um deles toda a sua vontade. Aleluia. E aquilo que talvez, aleluia, vamos falar com o teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um deles. Glória a Deus. Usa-me nessa noite conforme a tua vontade. Aleluia. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Senhor venha falar por mim. Graças a Deus, aleluia. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Hoje, amanhã, eternamente. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Apocalipse 17. Glória a Deus. Não precisa não, muito obrigado. A irmã Clarice é sensível. Percebeu? O problema não é água, é na outra parte. Apocalipse 17, qual que é o... Apocalipse 12. 17 ou 12? 12. Capítulo 12, né? O verso é qual mesmo? Versículo 1, versículo 5. Amém. Graças a Deus. Em nome de Deus. Levanta para ele. Simão. Não, obrigado. Se precisar, tá aí. Assim diz a palavra. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com azia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Graças a Deus. Bendito és o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. A última vez que eu tive a oportunidade, eu preguei lá em Apocalipse 17, então acredito que naquele dia algumas pessoas talvez compreenderam uma parte. Apesar que a profecia muitas das vezes não é tão fácil de todo mundo compreender. Na verdade, muitas das vezes pouquíssimas pessoas conseguem entender o que é o Apocalipse. Eu não estou saindo da palavra, é só uma parte de dizer. Porque muitas das vezes a pessoa que resume o texto, não é todos que conseguem compreender. Por isso que muitas das vezes é necessário a gente ter um pouco de compreensão e mansidão, para conseguir levar a palavra ao coração de todo mundo, para que ninguém tenha dúvida de nada. Mas se alguém tiver, é só perguntar. Eu acredito que, aleluia, o Senhor dará a resposta. Amém. Graças a Deus. O termo mesmo que eu queria pregar essa noite não era o 12, era o 20. Uma pregação que a maioria teme. Quase ninguém
sorvendo. Aleluia, porque simboliza o começo e o final de tudo. Aquela parte que fala em Apocalipse 20, versículo 11, o juízo final. É uma palavra que eu preguei ontem no hospital, graças a Deus. Eu gostei do quarto ainda porque a maioria das pessoas, parece que todo mundo lá era evangélico. Ou se era católico, entendia muito bem a palavra, porque eles resumiram o texto tão bem. Eu olhei assim, aquele vigor dentro do quarto, falei, é uma coisa rara de se ver. Uma coisa raríssima de se ver. Hoje em dia nem nas igrejas está vindo isso mais. E lá no lugar, eu olhei assim e falei, interessante as obras que Deus faz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aqui fala que viu-se um grande sinal no céu e uma mulher. Vamos entender primeiro o que é mulher e profecia. A palavra está lá em Efésios 2, também está em Coríntios, mas eu gosto mais de Efésios do Coríntios. A parte do Coríntios, ela também é quase o mesmo texto, ou quase a mesma palavra, mas eu prefiro Efésios, graças a Deus. Efésios 5, versículo 23. Oh, Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. O irmão já está até espírito, ele já ouviu essa palavra uma vez, graças a Deus, mas não vai ser coisa igual aquela vez, não, vai ser bem diferente. Amém. Glória a Deus. Porque o marido é o cabeça, Efésios 5, 23, todos acharam? Amém. Graças a Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como o pastor que muitas das vezes já prega essa parte que a igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aqui também em profecia fala que a mulher simboliza a igreja. Graças a Deus, aleluia. Por isso que o termo fala, porque o marido é o cabeça da mulher. Sabemos que na tradução do passado o homem foi colocado como autoridade máxima, ou autoridade divina. Graças a Deus. E dentro da igreja também, hoje em dia as coisas mudaram, mas 90% é o homem que comanda a igreja. Sabemos que Cristo comanda tudo. Mas no modo físico, é uma parte espiritual também, as duas partes simbolizam a mesma. Mas na parte espiritual e física, é o homem que comanda a igreja. Ele dá as ordens diretas de Deus. Apesar que hoje em dia não é todas as igrejas que estão tendo a ordem de Deus. A maioria ela é guiada por si própria e faz tudo. Ou faz a própria vontade. Oh, Deus, maravilha. Mas no termo da palavra, toda a igreja deveria ser guiada pelo próprio Deus. Ou toda a igreja deveria ser divinamente inspirada pelo próprio Deus, ou comandada, obediente ao próprio Deus. Graças a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E como o marido é o cabeça da mulher, então é necessário que toda mulher reverencie o seu marido ou o seu líder espiritual, porque assim comanda a palavra. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Oh, glória. Então sabemos que na palavra a mulher é a igreja. E aqui fala que a mulher estava vestida do sol. Eu não vou ler todos os textos que vai demorar demais. Eu vou ler só alguns. Sabemos que lá em Salmos 83, se eu não me engano, tem uma palavra lá que está escrita que o Senhor é o sol. Graças a Deus. Se o Senhor é o sol e a mulher estava vestida do sol, simboliza que é uma igreja revestida da presença de Deus. Aleluia. Cheia da Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler só um texto que está lá em Mateus 17, se eu não me engano. Graças a Deus, aleluia. Mateus 17, versículo 2. Aleluia. Que também fala do mesma parte, graças a Deus. Como eu estou um pouco na dúvida em Salmos 83 e 87, então eu vou num texto que eu já tenho certeza dele. Amém. Graças a Deus. Mateus 17, versículo 2, assim está escrito: E transfigurou-se diante deles, aleluia, e o seu rosto resplandeceu
e os seus vestidos se tornaram brancos como a neve, ou como a luz. Graças a Deus. Então aqui está falando que Jesus transfigurou-se perante os seus discípulos, resplandeceu como o sol, o seu vestido se tornaram branco como a luz. Então, se aqui no texto o próprio Jesus transfigurou como o sol, aleluia, graças a Deus, simboliza que a igreja também, ela se transfigura como o próprio Senhor. Assim deveria ser todas as igrejas dos 4 cantos da terra. Graças a Deus, aleluia. Mas hoje em dia é raríssimo você olhar para alguém e ver o brilho no rosto de alguém. Ah, mas é porque nem todos têm o dom de visão. Muitas das vezes não é necessário ter o dom. Por que o mundo das trevas consegue olhar para a gente e ver a diferença naqueles que são realmente verdadeiros e fiéis? É o brilho do Espírito. Graças a Deus. Porque o mundo, ou vamos colocar como o próprio diabo, né? Porque no final vai falar dele. O próprio diabo sabe quem é o perigo da vida dele. Não que seja da vida dele, mas da obra dele. Ele conhece cada um e sabe quem realmente é perigoso na obra dele, ou na vontade que ele pratica. Mas aqueles que muitas das vezes, aleluia, não tem essa presença, esse vigor todo, para ele não faz nenhuma diferença. Assim também é o mundo. Nós sabemos que o diabo ataca geral, tanto faz cristãos, servos, católicos, pessoas que estão pelo mundo. É verdade. O alvo dele é levar a alma de todo mundo para o inferno. Com certeza. Graças a Deus. Eu não estou falando graças a Deus porque eu estou concordando com ele, não. Graças a Deus é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabemos que a vontade dele é levar todo mundo para o inferno. Esse é o alvo dele. Como ele vai um dia, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar 1 milhão de pessoas. E já sabemos que milhões já estão com ele, mas ainda é pouco, ele quer levar milhões. A morte de quem é realmente verdadeiro a Deus, se ele matar, para ele não ganha nada. Não terá nenhum sentido ele matar quem obedece a Deus. Terá um sentido porque se essa pessoa foi escolhida para levar salvação a milhões de pessoas, então Deus terá que levantar outra pessoa ao invés dela. Porque ela morreu e ela não vai conseguir fazer algo. Mas sabemos também que para Deus, aleluia, se nós não fazemos o que Ele manda, Ele levanta outro nosso lugar. Para Ele não faz diferença entre nós e outro. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes hoje nas igrejas tem aquela picuinha ou aquele ponto crucial que nós falamos muitas das vezes, aquelas pessoas que falam: eu não vou fazer nada para Deus, porque eu sei se eu não fazer, o outro também não vai fazer. Mas a maioria está tudo enganado. Se nós não fazemos, ele levanta 10, 100 no nosso. Sabe que é a moda de alguns? Eu não vou, quero ver como é que ele vai fazer. Agora vai ficar na mão com coisa que é o homem, esqueceu de Deus, ó, já tem visão errada. Com certeza. Assim também é dentro da igreja. A maioria pensa assim: eu não vou na igreja não, o pastor dá um jeito de ir lá. Se vira? Mas quantas das vezes já aconteceu isso com nós? Hoje eu não vou, aí o irmão também não vai, o outro não vai, alguém vai, o outro não vai, o outro não vai. Teve um dia que eu fui na igreja e só tinha um pastor. Olhei para ele assim e falei: irmão, o trem tá complicado, irmão. Eu que digo. Ele olhou para mim assim meio triste, né? Aquele modo dele de ser, né? Aí eu fui e falei com ele: rapaz, eu também pensei em não ir, mas a voz foi no coração: não vai, vai. Eu, glória a Deus. E eu arrumei e fui. Chegando lá, só estava nós dois. Aí eu comecei a orar rapidinho, já estava um pouquinho de gente. Mas falhou, bem dizer, 60%. Ou até 70%. É Deus do mistério, que misericórdia. E muitas das vezes nós olhamos para nós e falamos: graças a Deus, aquele jeito quando Deus nos pune, né? Ou quando nos repreende, nós enchemos nosso coração de glória ou de ira, rebeldia, achando que para Deus nós vamos fazer o perfeito. Ele deve olhar para nós pensando: coitado deles, se sabesse quem realmente eu sou, nunca brincaria com ele. Deus, Porque sabemos muito que todos nós conhecemos Deus como aquele Deus gentil, bondoso, maravilhoso, paciencioso, cheio de bênçãos para todos, que não pune, não castiga ninguém,
não faz o mal para ninguém. Mas quem conhece a Bíblia sabe quem é. Verdade. O texto de Gênesis e Apocalipse mostra quem é realmente Deus. Então você está querendo dizer que Deus é ruim, é carrasco? Não. Ele só faz aquilo que nós mesmos praticamos. É verdade. Ele dá o preço das nossas próprias obras. Verdade. Se nós obedecemos a Ele elogia-nos. Agora, se nós também agimos como criança na presença dele, pode ter certeza que as coisas vão ficar cada dia mais difíceis. Verdade. Mais complicado. É verdade. E a mulher, graças a Deus, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Se o Senhor é o sol, e sabemos que o sol que resplandece sobre a lua brilha por causa da luz do sol, então o que simboliza tudo? Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Simboliza uma igreja cheia de poder, cheia de glória, cheia de autoridade. Se a gente fosse fazer um estudo, igual algumas Bíblias têm estudo, vai simbolizar diferente. Eu estou pregando de uma forma mais fácil para ela ser mais compreendida. Mas quem tem Bíblia de estudo, o texto vai ser um pouco diferente. Ela simboliza que o sol simboliza Jesus no Novo Testamento e a lua simboliza Jesus no Velho Testamento. É aquela passagem entre o Cordeiro e Cristo. Há umas duas passagens que dão uma diferença, e eu não gosto de entrar muito nessa parte, porque para muita gente é mais complicado. Então eu gosto de usar o ponto mais fácil. Amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas se o sol resplandece na lua, aleluia, e a mulher estava vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, simboliza uma igreja cheia da presença de Deus e cheia de autoridade e cheia de unção. Sabemos que no passado o povo de Deus era mais cheio, mais revestido, tinha mais autoridade, mais unção. A maioria das pessoas não era necessário falar para Deus agir. Alguns deles dependendo somente com a passagem deles, a obra de Deus manifestava. Assim como aconteceu com Pedro, somente a sombra dele curava qualquer enfermidade. Hoje, no nosso tempo, para nós sermos usados para curar alguma enfermidade de alguém, é necessário nós orarmos com a pessoa. E ainda depende da nossa fé. E nem todos que oram para alguém é curado. Porque a fé muitas das vezes está carente. A fé está fraca. A fé não tem aquele poder todo, aquele fervor, aquela autoridade que é necessário ter. O que você quer dizer com isso? Que a igreja está sem fé? A resposta é muito clara. O que é a fé? Eu não estou querendo aumentar as coisas, mas tem hora que é necessário. Para muitas pessoas não acreditam nem na sua própria salvação. Às vezes no último culto, no estudo bíblico, o irmão falou que se ele soubesse que não seria salvo, não teria necessidade de estar na igreja. Ele faria toda a vontade dele. Muitas das vezes é bom a gente ter cuidado com muitas coisas que a gente fala. A última igreja que eu estava, o pastor falou a mesma coisa. Eu preguei uma palavra que simbolizava o arrebatamento. No modo de dizer, é como a volta de Jesus, só que ninguém vai ver. Se acontecesse agora, alguns que aqui estão preparados subiriam, outros ficariam. Você quer dizer que nem todos subiriam? Com certeza. Eu não estou falando por mim, estou falando como uma própria autoridade. E tenho certeza disso. Alguns textos da Bíblia falam: onde tiver dois reunidos, um subiria e outro ficaria. Então a mensagem é muito clara: que aonde tiver muitos, nem todos vai subir. Graças a Deus. E pregando sobre a palavra, eu fui e citei que nas igrejas terá igreja que não subiria ninguém. E muitos que talvez acreditam na salvação seriam surpreendidos no final. Ele bateu na mesa e falou a mesma frase que o irmão falou: se eu soubesse que eu não sou salvo, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo e se eu tira. Às vezes a mensagem, ela não é falada para nós duvidarmos de nós próprios. A mensagem é falada para nós despertarmos a parte espiritual dentro do nosso coração, para nós sabermos de uma parte: será que toda essa palavra que realmente eu tenho, ela vai se cumprir na minha vida? Mas quando a palavra é lançada a nós opostamente, aí nós mostra que nós somos. Nós transfigura
Aí demonstra realmente o nosso próprio ser. Assim aconteceu na igreja. Quando eu fui falando aquelas palavras que nem todos estavam preparados, parece que ele recebeu a palavra toda sobre ele, falando que ele não estava preparado, que ele não tinha, aleluia, se caso acontecesse aquela hora ele ficaria. Aí eu pensei comigo, eu fui usado como um despertamento e a pessoa aceitou tudo. É claro que muitas das vezes a palavra nós temos que aceitar uma parte dela, mas tem que ter cuidado que nem tudo que é pregado o evangelho é para todos. A mensagem é para uns, não é para geral. A mensagem é para todos, mas em alguns textos, não em todos os textos. Graças a Deus, aleluia. E uma coroa. Sabemos que coroa simboliza a vitória, está lá em Apocalipse 2, eu não vou ler, graças a Deus. Tem uma passagem que está no texto, eu vou ler, graças a Deus. Apocalipse 2. Versículo. Não sei se é isso, mas serve. Não sei se é isso. É o 10 mesmo. Apocalipse 2, versículo 10. Obrigado. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na verdade, a palavra que eu queria não era essa não. Eu esqueci aonde ela está escrita, ela fala, vigiai para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus, aleluia. Peraí, então, olha, peraí. Então é Apocalipse 3:11. Isso mesmo, 3:11. Amém. Isso mesmo. Eu já li tanto esse texto e tem hora que dá um branco, tem vez. Mas isso é normal. Graças a Deus. Eis que venho sem demônio, guarda os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. É uma palavra que também mostra como para nós um despertamento. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabemos, se nós não vigiarmos, quantos aí perderam a sua coroa? A coroa sabemos que simboliza a vitória, e a vitória simboliza a salvação. Glória. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. O que é estrelas? Lá em Daniel 12, versículo 3, graças a Deus, vamos saber o que simboliza estrelas. A parte das estrelas simboliza em duas partes. O mesmo está no Apocalipse 12. Glória a Deus, aleluia. Aqui também, convite. Bendito é o nome do Senhor. Olha, Daniel 12. Daniel 12, versículo 3. Rapaz, a hora está passando rápido. Daniel 12, versículo 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Aqui em Daniel 12, versículo 3, está falando que estrelas simbolizam os pregadores do Evangelho. Aleluia, graças a Deus. E lá em Apocalipse 12, versículo 4, aleluia, e a sua cauda levou poesia a terça parte das estrelas do céu. Sabemos muito bem que aqui em Apocalipse 12 fala que estrelas simbolizam os anjos. Glória a Deus, aleluia.
E estava grávida e com dores de parto, e gritava com azia de dar à luz. Glória a Deus. Aqui nessa passagem simboliza que a igreja, vamos, aleluia, graças a Deus, o que, se fosse resumir o termo de da igreja como a palavra é igreja, o que simboliza uma igreja, aleluia, com dores de parto, e gritava com azia de dar à luz. É uma palavra que a maioria hoje não tem como compreender uma palavra dessa. Queria falar alguma coisa, irmão? Estou falando luta. Isso simboliza todos aqueles que suspiram e que gemem pelos pecados do mundo ou pelas iniquidades da igreja. Sabemos que não é todos que fazem isso dentro da igreja hoje. Sabemos que toda igreja tem um erro. Tem algo oculto. Aleluia. E sempre tem um irmão, 10 irmãos, vamos supor que é uma igreja grande, 100 irmãos, que independente tem uma comunhão forte com Deus. E quando busca muito Deus, o Senhor fala com ela: meu filho, a igreja está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. E o que será dela? Dependendo do que Deus fala com ela e o que Ele mostra para a pessoa, ela suspira e sofre pelos erros que a igreja comete e pelo futuro que Deus está mostrando para as pessoas que estão dentro das igrejas. Graças a Deus. Amém. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. O que simboliza dragão? Diabos. Graças a Deus. Aqui está a resposta em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Aleluia, graças a Deus. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o dragão, sabemos que o diabo tem várias personalidades. Vários nomes, né? Ele também manifesta de várias formas. Graças a Deus, aleluia. Aqui é uma forma direta de falar quem é ele. Graças a Deus. Quem aqui em alguma visão já conseguiu ver esse sinal na sua vida? Um dragão vermelho aparecer assim para alguém. Eu já vi o diabo assim, ó, na minha frente. Já vi materializado, mas não no vermelho. Eu vi ele numa forma assim de um monstro, né? Na forma que ele apareceu para mim, foi de um monstro muito musculoso, muito forte, muito feio também, com aquela musculatura toda, de tão musculoso que ele era feio, uma cara de monstro, um aspecto todo monstruoso. Bem entendido. Aqui simboliza um dragão dessa forma para mostrar que ele é aquela pessoa, tipo, pior do que um filme de Deus. Vamos colocar na caixa. Aquela pessoa tenebrosa, cruel, que não tem piedade de ninguém. Aleluia, graças a Deus. Eu já vi ele duas vezes. Já vi ele o dia que eu estava voltando da igreja, subindo no Pinheiro. Apareceu aquele dragão vermelho. Mais ou menos ele dava uns 10 a 12 metros de altura. E já vi ele dentro do cilindro. Do mesmo jeito. Com a mesma personalidade. É claro que eu já vi vários demônios. Não vou citar eles porque também não é necessário. Aleluia. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que é chifres? Lá em Apocalipse 12, Apocalipse 17, aleluia, versículo 12. Amém. Vamos saber o que é chifres. Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, justamente com a besta. Então, chifres, aleluia, como é que a palavra diz que ele tinha 10 chifres, simboliza então que ele tem muito poder.
Na profecia, chifre simboliza poder, rei ou reis. Tem as 3 passagens, mas como lá em Daniel 7 fala que os 4 animais simbolizam 4 reis, então na passagem de chifre simboliza poder. Sabemos muito bem que os demônios que hoje nós enfrentamos são todos fracos. Eu também não estou falando que eu sou forte, jamais. É uma expressão de dizer. Aleluia. Os piores estão presos. E hoje, mesmo alguns sendo tão fracos, ainda vencem muita gente. Principalmente crentes. Tem um monte aí vencendo um monte de crente aí pelo mundo. E são os fracos. Quando a profecia se cumprir, então os fortes serão liberados. Principalmente o próprio Lúcifer, o líder de todos, ou o mais forte da comparação. A Bíblia diz que tem um demônio que é mais forte do que o Lúcifer. Eu nunca busquei saber quem é ele. E também eu não gosto de entrar muito nessa parte de aprofundar, apesar que é a parte que eu mais gosto, mas eu nunca me aprofundei muito na parte de saber quem é ele. Graças a Deus. Mas hoje nós estamos com os mais fracos. Quando o arrebatamento se cumprir, aí os fortes virão. E tenha certeza de uma coisa: se os fracos muitas vezes dá tanta pressão em muitas pessoas e conseguem comandar e controlar elas, agora pensa os mais fortes. O estrago que eles farão sobre o mundo. Porque quando a profecia se cumprir, eles for libertos, o Espírito Santo não estará no mundo. Ele subirá para Deus. Ah, você quer dizer então que os que ficarem estarão sozinhos? Não. A palavra do Senhor diz que eu estarei com todos, em todo momento. Deus está com nós enquanto nós estivermos vivos. Aleluia. Quando nós morremos, o nosso caminho já foi escalado. Se vamos subir ou se vamos descer. E outra também, né, pastor, o presbítero? Como fala, né? A Bíblia fala: Deus está com quem está com ele. Quem não está. Na verdade, para mim, no meu modo de pensar, Deus está com todos, nem todos estão com Ele. Não, mas é nesse sentido mesmo. A Bíblia fala assim: Deus Deus está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixa achar. Porém, se o deixardes, Ele também vos deixará. Fala em Crônicas, né? É uma parte que fala, né? Quanto mais nós erramos, mais nós afastamos. Exatamente. Independente, quem estiver na presença dele, uma hora vai afastar dele cada vez mais. Por isso que o certo é nós aproximarmos cada dia mais. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus. E sobre as suas cabeças 7 diademas. É uma pergunta interessante. O que é diademas? Eu nunca procurei saber o que é diademas. Graças a Deus, aleluia. Mas, de acordo com a palavra, diademas é aquela pessoa, ou vamos colocar, ele não é uma pessoa, mas ele virá como uma pessoa, né? Aleluia. Diademas é aquela pessoa que, independente de tudo, aleluia, graças a Deus, ela muitas das vezes se gloria e se exalta. Na parte do estudo, a palavra é totalmente diferente. Ela não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu só estou citando da forma mais fácil para não aumentar mais a pregação, porque o tempo é curto. Graças a Deus, aleluia. Eu estava vendo uma parte num estudo que falava sobre diademas e estava falando que a passagem de diademas é aquela pessoa que se gloria, que se exalta. Ela se engana tanto que ela própria é enganada. Mas tem a ver com isso aí, porque a palavra diadema significa coroa. Ela também então, se coroa. Exatamente. Então, coroa aí, gosta a pessoa que quer ser, porque coroa fala de poder, de reinar. E nessa passagem ela pode ter essa simbologia. Não, o Senhor está certinho. Aleluia, glória. E quer se exaltar também. Quer se exaltar. É, eu falei mesmo, aquela pessoa exaltada que se acha, chega um tempo que ela própria acredita naquilo que ela mesma acha, dependendo se é certo ou não. Assim também é aquela pessoa que mente demais. Chega um tempo que ela própria acredita na mentira. É verdade. Ou no seu próprio engano. De tanto falar, ela aperfeiçoou tanto que ela mesma acaba caindo no engano. Verdade. Isso é verdade. Aleluia. E a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu. Sabemos que a sua cauda, o que é cauda? Lá em Isaías
9, versículo 15, se eu não me engano. Aleluia, Isaías 9. Aquele é legal. Aleluia. Isaías 9, versículo 15. O ancião é o varão de respeito, é a cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então sabemos que cauda simboliza, aleluia, glória a Deus, um profeta falso, ou aquela pessoa falsa. E sabemos que o diabo, com a sua falsidade e com a sua forma enganosa de agir, ele conseguiu enganar essa parte dos anjos do céu. Uma vez no nosso estudo também, eu estava falando a esse respeito. O pastor falou que todos os escolhidos não são enganados de forma alguma, porque o Espírito Santo os guia em toda a verdade. É uma palavra muito abençoada. Mas será que todos os escolhidos procuram conhecer realmente a verdade? Eu também não estou falando que o senhor é errado, jamais. É só uma parte de demonstrar a maneira que talvez alguns podem ser enganados. É porque, na verdade, quando fala escolhidos, são os que realmente são salvos, tem o Espírito Santo. E tem outros que estão no meio dos escolhidos, às vezes tem nome de escolhido, mas não são. Esse aí engloba essa área aí. Os que são, Eu sempre gosto de colocar pimentar o clima. Mas é bom mesmo. Será que todos os escolhidos realmente buscam conhecer a verdade? Será que todos realmente buscam conhecer a Deus? Alguém aqui já viu um teatro que chama Jardim do Inimigo? Já ouvi falar. Alguém já viu? Já vi algumas cenas, eu não cheguei a ver a peça toda, não. Tem uma parte que o personagem que faz a parte do diabo fala: eu conheço toda a verdade. E quem conhece? Se nós fosse resumir a Bíblia, nós conhecemos toda a verdade. Eu não sou franco em dizer que eu não conheço. Eu conheço alguns versículos. Vou falar que é a parte que mais me agrada. Qual é a parte que mais me agrada na Bíblia? 90% é o despertamento. Despertamento, renovação, avivamento e salvação. Não gosto do termo de história, não gosto daquelas mensagens que falam do povo de Israel. Isso também é uma parte minha, só minha. Não falo que ninguém é obrigado a seguir o que eu sigo, cada um indivíduo. Cada um mantém a sua fé e o seu conhecimento do seu próprio jeito. Se aqui fosse perguntar para cada pessoa qual é os textos que você mais gosta da Bíblia, cada um vai falar uma parte. Alguns talvez dizem: eu gosto de todos, conheço todos. Se dependendo perguntar se ele então me fala 100 textos da Bíblia e onde está escrito, dependendo dele, ele ficaria na dúvida. Se ele conhece a Bíblia inteira, eu não teria nenhuma dúvida de falar 100 textos e resumir aonde está escrito. Uma vez o meu pastor fez isso com nós. Como vocês são membros da igreja, diáconos, que são tudo cargos, eu quero que cada um me dê 10 respostas de um texto da Bíblia onde está escrito. Teve diácono e presbítero que não conseguiu falar. Aí ele foi e mandou a cacetada aí. Olha os membros que eu tenho dentro da minha igreja. Ele não disse que é uma vergonha para os irmãos, né? Ele citou para ele próprio: para mim é como uma vergonha eu ser um membro há tanto tempo e não conseguir citar 10 textos da Bíblia e falar onde estão escritos. Assim que o diabo vai enganar um monte de gente. Porque se nós não conhecemos a verdade, ele também vai falar a verdade. Ele cita a verdade com uma mentira. Assim ele tentou o próprio Jesus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui agora para baixo, porque está escrito. Se tu abrir, está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que não caia outro preço. Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, não tentarás o seu Deus. Mas se for hoje uma pessoa comum aí que não conhece nada, vai suave. E às vezes a gente fala sobre isso, às vezes a pessoa, a gente vê, a gente fala o que a gente vê. Às vezes a gente vai falar, a gente é mal compreendido, e tem pessoas também que não gostam, né? Tipo assim, a pessoa sabe evangelizar, não é que ela tem que saber tudo, mas é bom ela saber um pouco, né? Procurar ler a Bíblia, exercitar, para ela ter o que falar. Então você vai deparar com um macumbeiro, um espírita, um feiticeiro,
Aí ele vai falar da Bíblia para você, vai fazer você passar vergonha, de repente. É importante aprender. Às vezes nem todo mundo tem a mesma capacidade de aprender, mas é importante fazer o quê? Vir à igreja, estudar, ouvir uma mensagem, vai lá em casa, lê ela, estuda, né? E assim a gente vai aprendendo, porque o aprendizado, ele é progressivo, a gente vai aprendendo até morrer. Mas a pessoa para. E o mais interessante, faça pergunta quando você está sem esclarecimento. Nesse caso específico que o irmão está falando, a gente nunca pode esquecer que o diabo é um anjo mais próximo. Era vencedor da palavra de Deus. Deus confabulava com ele. Ele era próximo de Deus. Então, muitas das vezes a gente esquece disso. A parte do mal, eles são prudentes em fazer o mal. Ficam 24 horas planejando o mal. Enquanto nós que estamos no bem e temos o Espírito Santo de Deus, muitas vezes a gente relaxa, é o que o irmão está falando aí, relaxa mesmo, para buscar sempre o fortalecimento do Espírito Santo para ele estar forte, para aguentar passar o que está por vir. O que está começando agora, isso é só o começo. Só o começo. Tem muita coisa ruim chegando por aí. O próprio Jesus também disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Para mim, eu comparo a palavra como mesmo vergonha para mim. É isso aí. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os próprios filhos da luz, que deveriam ser mais prudentes, mais cautelosos. E quantos aí são enganados por isso? Cita somente um versículo e passa rasteiro em mais. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que quando desse a luz lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando a palavra diz que o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz para tragar o seu filho, simboliza aquela passagem de Herodes, quando ele soube que viria um rei no mundo que governaria tudo. Então Herodes, preocupado em perder o seu reino, ele foi e deu uma ordem para todos, matar todas as crianças de 2 anos ou recém-nascidas, porque ele temia. Na verdade, eu estou falando de Herodes, mas sabemos muito bem que o diabo entrou em Herodes e deu a ordem para matar todas as crianças, porque não era a vontade do diabo que o próprio Jesus viesse. Uma pergunta que eu vou fazer para a igreja inteira e quero ver se sabe a resposta. O diabo queria matar Jesus na cruz? Ou o diabo queria que Jesus morresse? O que a igreja diz? Primeiro, ou o que a igreja acha? O diabo não queria que Jesus nascesse. Perfeitamente. Se ele não queria que ele nascesse, ele tentou frustrar ele em todo momento, né? Mesmo sabendo da sua, né? Tentou. O diabo, ele, é igual ele não falou, o diabo ele é o pai da mentira, então ele creu na própria mentira dele. Ele tentou contra o Filho de Deus, mesmo sabendo. Tem a ver com essa raciocínio, né? Na verdade, teve um tempo que o diabo tentou matar, ele queria que Jesus morresse. Mas quando Jesus entregou por todos na cruz, ele não queria que Jesus morresse. Ah, mas se ele não queria que Jesus morresse, então por que ele entrou em Judas e entregou Jesus? Para que a palavra fosse cumprida. Verdade. Aleluia. Algumas pessoas costumam dizer, não era necessário Jesus morrer por todos. É necessário. Eu te falo mais, irmão. Deus usou até o diabo para consumar aquilo que ele planejou. Com certeza. Com certeza. Perfeitamente. Só para resumir o que o irmão está falando. Tudo isso aconteceu com a permissão de Deus. Com certeza, o irmão está certíssimo. E deu à luz um varão que há de reger todas as nações da terra com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é essa criança? Jesus. Perfeitamente, Jesus. E regerá toda a nação com vara de ferro. Palavra que muitos um dia vai ter que contemplar. Sabemos que vara de ferro simboliza mais uma surra, chicotadas, disciplina,
O poder não vai dar margem para ninguém vacilar, não, né? Para de fé é isso aí. Uma parte que no final, aleluias, ninguém poderá dizer para ele que esforçou, que fez a obra, que contemplou o nome dele. Se não fazer o que ele manda, não terá como sair fora do julgamento. É sim, sim, não. Da condenação. Isso é. Por isso que a Bíblia sempre manda nós obedecer, Aleluia. nós seguir, Glória a Deus. toda hora e a todo momento. Glória a Deus. Amém. Fazer a vontade dele em todas as horas oportunas. Aleluia. Amém. Eu não ia falar mais, mas o tempo é pouco, então eu vou terminar por aqui. Mas eu deixo um despertamento para a igreja inteira. Nunca ache que está fazendo muito. Nunca ache que você está fazendo demais. Amém. Glória a Deus. Somente você estar na igreja não é nada. Aleluia. Não é suficiente. É. Sabemos que o que Deus tem na vida de cada um é grande demais. É. Mas nós procuramos saber e conhecer. Nós procuramos realmente entender o que Deus tem para nós. Quantos talvez bate no seu coração e fala, e na igreja já é um sacrifício. Já ouvi tanto isso na minha vida. E olha que eu não sou aquele evangélico velho de igreja, eu sou novo. Se eu tiver 14 anos. Mas o tanto que eu já ouvi, talvez pessoas aqui mais velhas do que eu não. Eu somente na igreja já está. Já. Uma vez eu ouvi meu irmão falando, eu somente recebendo a coroa da salvação já é suficiente, eu não preciso estar cheio de quedas. Mas dependendo, talvez nem a coroa precisa. Bem na toalha. E aí que é o problema da história, viveu a vida inteira na igreja e no final ainda faleceu. Eita, glória. Ouviu tanta pregação, tanta correção, tanta disciplina, e ainda no final foi para a boca do dragão. Entrou no ouvido, nada. Nunca firmou na verdade, assim também é o próprio diabo. Conheceu toda a verdade, mas nunca firmou. É verdade. Agradeço a oportunidade. Isso aí, meus irmãos. A orientação sempre é essa, né? Nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Mas esforçado, né? Dá para entrar. Esforça. E o lugar é certo na igreja, mas também tem que estar aqui. Faça o que seus irmãos vão receber. Senhor, a todos eu abençoo, presentes e ausentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação divina do Espírito Santo. Te agradecemos por todos que ministraram aqui, Pai, pelo que o Senhor nos falou, pelo que nós recebemos, e que cada um guarde no coração as sagradas palavras do Senhor, que foi falado, meu Pai, para que cada um continue vigiando, meu Pai, levando o seu ministério, o seu chamado em segurança, por meio de uma obediência, para que tenha a convicção da salvação. Assim eu abençoo a todos, ó Pai, com a consolação, com o encorajamento divino do Espírito Santo. Dê a todos um final de semana encorajado, para que comecemos a semana prática amanhã, desse ânimo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, eu abençoo, amém. E que as palmas